Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós temos mais uma aula dica de química, certo? Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante os vídeos que nós estamos divulgando todas as terças e todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde, aqui no canal do YouTube do Colégio São Francisco. E eu estou aqui hoje para trabalhar e tratar de um tema que é bastante recorrente no Enem, que é termoquímica. O que é a termoquímica? A termoquímica, pessoal, ela vai medir as variações de energia em um processo, seja ele físico, seja ele químico, certo? Então, quando nós temos mudança de estado físico, quando nós temos uma reação, seja ela uma reação de combustão ou qualquer outro tipo de reação química, há um conteúdo energético envolvido nesse processo. Portanto, nós podemos calcular isso através do uso da termoquímica, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é o que é a entalpia. A entalpia, representada pela letra H, nada mais é do que a energia armazenada dentro de um sistema. Entenda aqui como um sistema, pessoal, o meu conjunto de reações ou de substâncias que estão envolvidas nessa reação química, certo? Um detalhe importante, nós não iremos calcular a entalpia, o H. O que nós calculamos é a variação da entalpia. E essa variação, ela vai representar o calor que está sendo liberado ou então um calor que está sendo absorvido por um sistema. As unidades de medida geralmente utilizadas vão ser calorias ou então quilojoules, certo? E essa variação de entalpia ela pode ser calculada utilizando essa formulazinha. ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. O que eu preciso delimitar com vocês nesse primeiro ponto são os processos. Existem processos endotérmicos e também processos classificados como exotérmicos. Não se esqueça que processo endotérmico, endo significa dentro, tá bom? Então nós temos algo de dentro, ok? E será a absorção do calor do meio ambiente para o sistema, ou seja, para que a reação possa acontecer, é necessário que haja a absorção do calor do meio. E, consequentemente, ao redor do meu sistema, nós teremos o que é chamado de diminuição da temperatura, ou teremos uma queda nessa temperatura. Mas, no momento em que você estiver fazendo a sua prova, lá no Enem, todo concentrado, é importante citar que você não vai estar num laboratório. Nós precisamos encontrar meios para poder identificar uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. E nós vamos fazer isso através do quê? Através da variação da entalpia. Como vocês podem ver neste diagrama que aqui está representado, nós temos que na reação endotérmica, a entalpia dos meus reagentes ela é menor do que a entalpia do meu produto. Ou seja, a entalpia inicial é menor que a entalpia final. Aqui está descrevendo que a entalpia final é maior que a entalpia inicial, mas é o mesmo sentido que eu quis dizer para vocês, certo? Logo, quando nós calculamos o ΔH, que você já sabe que ΔH nada mais é do que a entalpia final menos a entalpia inicial, esse ΔH sempre será um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo. Portanto, os processos endotérmicos serão processos em que o valor do ΔH será um valor positivo. Como que eu posso representar essas equações termoquímicas? Existem 4 formas de representar as equações endotérmicas. Primeira delas, o exercício vai te dar o valor do ΔH. E ao verificar que este valor é positivo, você já sabe que essa é uma reação endotérmica. Essas reações ocorrem em uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 25 graus Celsius, que é onde essas reações estão propriamente acontecendo, certo? Mas não necessariamente eu preciso demonstrar essas condições nas quais essa reação se estabeleceu. Eu posso simplesmente
demonstrar que o valor do ΔH é mais 68,4 kcal. Então, neste caso, nós temos também uma reação endotérmica. No terceiro aspecto, pessoal, perceba que eu coloquei a água, meu reagente, mais 68,4 quilocalorias, fornecendo os meus produtos. Esse mais aqui, ó, então quer dizer que nós temos mais o calor, mais a energia, junto aos reagentes, também irá indicar um processo endotérmico. Porém, eu posso utilizar de uma outra forma para fazer este processo. Eu tenho lá água, meu reagente, H2 mais meio O2, o meu produto, menos, certo, 68,4. Esse sinalzinho aqui está dizendo que eu retirei 68,4 quilocalorias do meio para que a reação pudesse ser processada. Portanto, o que eu preciso que você guarde aqui nesse momento é: reações endotérmicas são aquelas reações em que nós temos uma variação da entalpia positiva, certo? Já os processos exotérmicos, a gente pode falar que é fora, certo? São aquelas reações que ocorrem com liberação de calor para o meio. Ou seja, o entorno de onde a reação estiver acontecendo irá ter um aumento da temperatura, certo? E como que nós podemos diferenciar, portanto, uma reação exotérmica de uma reação endotérmica? Uma reação exotérmica, perceba aqui no diagrama, nós temos que a entalpia dos produtos ela é menor do que a entalpia dos meus reagentes. E a gente sabe já que o ΔH pode ser calculado como entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Lembrando, pessoal, que final, produto, inicial, reagente, obviamente, certo? Logo, como nós temos que a entalpia do produto ela é menor que a entalpia do reagente, esse cálculo vai dar um valor menor que zero. O que eu quero dizer com isso? É um ΔH negativo, ok? Bom, como que eu posso representar essas reações exotérmicas? Primeiro ponto, aqui nós temos uma equação de combustão do etanol, certo? Na qual eu estou te demonstrando que o ΔH é de menos 327,4 kcal. Essa reação ocorrendo em condições padrão. Lembrando que nem sempre o exercício vai trazer essa observação e isso também não vai ser relevante para que a gente possa analisar o ΔH, certo? Final. O mais comum é o exercício apenas apontar para vocês que o ΔH da reação é menos 327,4 kcal, para quando estivermos analisando reações exotérmicas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês de outras duas formas de escrever essas equações exotérmicas. Aqui, ó, juntamente aos reagentes, eu estou colocando menos calor ou menos energia, certo? Então quer dizer que para essa reação se processar, é necessário retirar um quantitativo energético dos meus reagentes. E esse quantitativo energético ele vai ser devolvido lá ao final da minha reação. A equação 4 demonstra muito bem isso, ó. Essa reação, ela ocorre com liberação de calor. Então, reação endotérmica, ΔH positivo, reação exotérmica, ΔH negativo. Um outro ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração são o quê? As mudanças de estado físico. Nas mudanças de estado físico, nós temos energia envolvida. É importante dizer que uma mudança de estado físico é apenas um processo físico, certo? Não é um processo químico, porque eu não estou alterando a estrutura da matéria. Eu estou apenas o quê? Mudando essa matéria de estado. Então, a passagem do sólido para o estado líquido, que nós chamamos de fusão, ou a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que nós chamamos de vaporização, lembrando que dentro da vaporização nós temos a ebulição e também nós temos o que? A evaporação. São processos endotérmicos, nos quais nós temos absorção de energia. Já a passagem do estado gasoso para o estado líquido, que eu chamo de condensação, certo? Essa condensação, ou a passagem do estado líquido para o estado sólido, que eu chamo de solidificação,
São processos nos quais nós temos um processo exotérmico, ou seja, a minha molécula ela tem que perder energia para que ela possa ir para um estado menos energético, certo? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Pensa na água. Água no estado sólido, gelo. As moléculas estão muito próximas umas das outras, certo? E elas não apresentam uma movimentação, e simplesmente um movimento vibratório. Conforme você fornece energia, essas moléculas se distanciam e elas ganham energia, certo? E para que isso aconteça, eu preciso dar energia a esse sistema. Por isso que o meu processo é endotérmico. Do mesmo caso, do estado líquido para o estado gasoso. Para uma molécula sair do estado líquido, onde nós temos forças intermoleculares ali, do tipo ligação de hidrogênio, que foi tema da nossa aula passada, o que você consegue verificar? O rompimento dessas forças intermoleculares. Se essas forças intermoleculares foram rompidas, a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, um estado muito mais energético. Então, quanto maior o estado energético, certo? Daquela substância, maior também vai ter que ser a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer para promover a mudança de estado físico. Tranquilo? Espero que tenha ficado cravadinho aí. Vamos para um caso. Esse exercício me deu um gráfico, certo? Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Uma das coisas que é bem interessante, pessoal, sempre que vocês estiverem resolvendo uma prova, vai lá e verifica a pergunta, certo? Para a gente analisar se realmente será necessário uma leitura mais complexa do meu texto, certo? Portanto, analisando o gráfico, o que a gente consegue observar? Ó, eu tenho A se convertendo a B. Como que eu sei disso? Por causa da pontinha da seta, ó. Então a minha reação é A produzindo B. O que a gente consegue observar? Que a entalpia do reagente, certo? A entalpia do reagente é maior que a entalpia do meu produto. Ou eu posso escrever de forma inversa: a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Pessoal, quando você jogar isso na equação ΔH, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o que nós teremos? Um processo endotérmico ou um processo exotérmico? Se a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente, isso quer dizer que nós teremos um ΔH menor que zero, o que classifica esse processo, esse diagrama, como sendo um processo exotérmico. Ou seja, ocorrerá liberação de energia quando essa reação acontecer, certo? Então, alternativa coerente aqui, alternativa B. O gráfico representa uma reação exotérmica. Eu gosto muito desse exercício aqui, ó. Esse exercício ele me mostra 3 reações, certo? E o que ele está te perguntando, ó? Analise as reações e os valores correspondentes de entalpia e assinale a alternativa que correlaciona adequadamente as reações com as bolsas térmicas, quente ou frias. Se você for em alguma farmácia, você vai encontrar bolsas térmicas, nas quais basta você promover uma movimentação e essa bolsa ela tende a ficar quente ou tende a ficar fria. E o que promove essa variação da temperatura é justamente as reações químicas que lá vão acontecer. A primeira reação nós podemos observar que ela apresenta um ΔH negativo, portanto é uma reação exotérmica. E como nós vimos anteriormente, uma reação exotérmica é aquela reação que promove o quê? Um aumento da temperatura do meio, ou seja, um aumento da temperatura do meu sistema, certo? A segunda reação apresenta um ΔH positivo, portanto é uma reação endotérmica. Isso quer dizer que nós teremos o quê? Uma diminuição da temperatura do sistema. A terceira reação apresenta um ΔH negativo, portanto é uma reação exotérmica. Se a reação é exotérmica, consequentemente nós teremos uma elevação da temperatura do sistema. Portanto, o que o exercício quer saber? Essas bolsas vão ficar quentes ou frias? Bom, a gente já matou a charada. A primeira bolsa, elevação da temperatura, por ser uma reação exotérmica, portanto, quente. A segunda bolsa, uma reação endotérmica, portanto, diminuição da temperatura do sistema.
Então, uma bolsa fria. E a terceira reação também é uma reação exotérmica, resultando também em uma bolsa quente, pois nós temos a elevação da temperatura do sistema após a ocorrência da reação, certo? Então, essas são formas de aparecer exercícios pedindo para que vocês façam uma análise bem simples a respeito da interpretação dessas informações de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Vamos para a segunda parte da aula agora, certo? Nessa segunda parte, a gente já vai introduzir o quê? Os cálculos simples, prático e direto. A gente vai calcular o ΔH das reações. E existem, pessoal, algumas formas para que a gente possa calcular este ΔH. A primeira forma é o cálculo do ΔH através da entalpia de formação, certo? E para a gente falar a respeito da entalpia de formação, eu preciso falar desse estado padrão. No estado padrão, a reação está se processando a uma temperatura de 25 graus Celsius e a uma pressão de 1 atm. A estrutura cristalina ou alotrópica é a mais estável. O que eu quero dizer com isso? Carbono, grafite, carbono, diamante. Quem necessita de menos energia para ser produzido? Basta eu pensar. Quem é mais abundante na Terra, diamante ou grafite? Grafite. Portanto, ele é a estrutura mais estável, porque ele requer menos energia para ser produzido. Estado físico usual da substância. Bom, então nessa reação nós temos que considerar, por exemplo, uma reação tem oxigênio, o O2. Qual que é o estado usual do O2? O estado físico, gasoso. No estado padrão, substância simples ou elemento apresenta entalpia igual a zero. Isso aqui é extremamente importante para que a gente possa calcular o ΔH. Formas alotrópicas mais estáveis apresentam entalpia igual a zero. Por quê? São substâncias simples. Então, tá de encontro com o que a gente acabou de falar aqui nesse tópico. Então, o que eu quero que você leve muito, mas muito em consideração dessa parte aqui é justamente isso, que substâncias simples ou apenas um elemento apresenta entalpia igual a zero. E para a gente calcular a entalpia, a partir da entalpia de formação, a gente vai aplicar essa equaçãozinha aqui, ó. Então, não se esqueça, a gente faz a aplicação desta equação quando o exercício trabalha com a entalpia de formação. Ok? Daí eu trouxe um exemplo que é o seguinte. No processo de produção do ferro metálico, ocorre a redução do óxido ferroso com o monóxido de carbono, de acordo com a equação representativa da reação. Então ele me deu a reação aqui, certo? E ele traz os seguintes dados. Substância, ΔHF0. Isso aqui significa que eu tenho a entalpia de formação, certo? É isso que esse dado quer me dizer. Qual é a entalpia de formação, certo? Ou seja, qual é a quantidade de energia necessária para eu produzir essa substância. E perceba que para cada uma dessas substâncias eu tenho um valor distinto. E ele quer saber o seguinte: calcule o valor em kJ por mol do calor envolvido na produção do ferro metálico a partir do óxido ferroso. O que ele está te pedindo para calcular? Ele quer que você calcule o valor do ΔH. Qual será, portanto, o ΔH dessa reação? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a reação. Logo de cara, a gente está encontrando aqui uma substância simples, certo? Substância simples é aquela substância formada por um único elemento. E você já sabe que substância simples apresenta entalpia de formação equivalente a zero. Vou voltar aqui para a gente analisar os valores. A entalpia de formação do óxido ferroso é de menos 272. Então, vou colocar aqui, menos 272 kJ por mol. A entalpia de formação do CO, monóxido de carbono, é de menos 110,5. Menos 110,5. E a entalpia de formação do dióxido de carbono, CO2, é de menos 394. Menos 394. Um detalhe importante, eu não sei se vocês observaram,
Aqui está me dizendo que é kJ por mol. Como essa reação já está balanceada, seria a mesma coisa de eu dizer que eu estou multiplicando todos esses valores aqui, ó, por 1. Por que eu estou te falando isso? Vai que você tem um exercício em que o coeficiente estequiométrico dessas reações sejam valores diferentes de 1. É necessário que você promova a multiplicação. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Nesse caso. Mas, obviamente, vão ter reações em que esses valores eles vão variar. Para a gente calcular o ΔH, a gente precisa pensar em entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Eu gosto sempre de pensar assim, ó. Eu vou trabalhar com esses dois valores primeiro. Então, aqui eu estou fazendo a somatória da entalpia dos meus reagentes, certo? Qual que é a somatória da entalpia dos meus reagentes? Portanto, será de menos 272 mais menos 110,5. Essa somatória da entalpia dos meus reagentes vai ser um valor equivalente a menos 382,5, certo? Bom, daí eu vou trazer agora para o cálculo da somatória da entalpia dos meus produtos, aonde nós temos 0 e menos 394. Portanto, eu sei que aqui o valor da somatória da entalpia dos meus produtos é de menos 394. Tendo esses valores agora, eu aplico na equação. ΔH, portanto, entalpia do produto menos 394, menos da equação, não se esqueça disso, é importante. Vou abrir um parêntese aqui, menos 382,5. ΔH, portanto, será igual a menos 394, menos com menos, pessoal, é o quê? Mais 382,5. Portanto, menos 394 mais 382,5 equivale a menos 11,5. Qual a unidade de medida? Eu volto lá, ó. Não é kJ por mol que os dados foram apresentados? Portanto, kJ por mol. Logo, nós sabemos que essa é uma reação, portanto, exotérmica e para cada 1 mol de ferro produzido, há a liberação de 11,5 kJ por mol. Uma coisa que é importante eu citar aqui para vocês é o seguinte, esse sinal de negativo, pessoal, ele é apenas uma referência, certo? Para que a gente possa diferenciar os processos endotérmicos dos exotérmicos, já que não tem como eu liberar energia negativa, né? Então, é apenas para que a gente possa observar de forma quantitativa que aquela reação está liberando energia. Fechado? Isso é importante. Vamos fazer mais um caso aqui, então. Mais um exemplozinho bem prático. Nós temos aqui uma reação na qual a hidrazina, que é o N2H4, está reagindo com 2 mols de peróxido de hidrogênio, levando à formação de N2 mais 4 mols de água. Já puderam observar que aqui os meus coeficientes estequiométricos eles são diferentes de 1. Então, o que será necessário? Vamos fazer a análise. De novo, eu quero determinar qual é a variação da entalpia, ou seja, eu quero saber qual é o valor do meu ΔH para essa reação. A hidrazina tem um valor de mais 12. Já o peróxido de hidrogênio tem um valor de menos 45. Mas tem um detalhe. Aqui, kJ por mol. E quantos mols eu tenho na reação? 2. Então, vou ter que multiplicar por 2. N2 é uma substância simples, portanto, o valor da entalpia de formação é 0. E a água apresenta uma entalpia de formação de menos 58. Só que nós temos quantos mols? 4 mols. Então, vou ter que multiplicar esse menos 58 por 4. Vou fazer o mesmo aspecto. Somatória da entalpia dos reagentes. Nós temos mais 12 mais, vou abrir um parênteses, 2 vezes menos 45, menos 90. Portanto, a somatória da entalpia dos meus reagentes é mais 12 menos 90. Portanto, isso vai ser equivalente a menos 78, certo? Lembrando que mais com menos dá menos.
E a somatória da entalpia dos meus produtos, ela vai ser equivalente a quanto? 4 vezes menos 58. 4 vezes menos 58 equivale a menos 232. Sabendo desses valores, faço a aplicação na equação. ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Portanto, ΔH será igual a menos 78, menos da equação, ou melhor dizendo, entalpia do produto, menos 232, menos 232, menos da equação, menos 78. Portanto, ΔH, ΔH, ele vai ser equivalente a menos 232, menos com menos dá mais 78. Isso vai ser menos 154 kJ por mol, certo? Pessoal, foi até bacana eu ter colocado aquela hora aqui o menos 78. Esse é um dos pontos de erro da maioria dos alunos, certo? Porque eu tenho que lembrar sempre que é final menos inicial, certo? Se eu não fizer dessa forma, eu não vou encontrar o valor correto. Então fiquem atentos a esse detalhe, certo? É um detalhe que faz toda a diferença. É sempre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente quando nós estivermos produzindo o cálculo da entalpia de formação, certo? Ou melhor, calculando o ΔH a partir da entalpia de formação. Bom, vamos falar agora a respeito da entalpia de combustão. Combustão indica liberação de energia. Portanto, toda combustão é um processo exotérmico. Como já coloquei aqui nesse esqueminha para vocês. Toda combustão será exotérmica, portanto, haverá liberação de energia. E essa combustão, ela pode ser dividida em dois aspectos: entalpia de combustão ou poder calorífico. São duas medidas que representam a combustão, mas elas vão apresentar unidades de medidas distintas, certo? Então vamos fazer essa análise. Aqui eu trouxe um exercício para vocês que diz o seguinte, ó: o benzeno é um hidrocarboneto aromático que pode ser usado nas refinarias de petróleo e nas indústrias de álcool anidro, fundamentado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos. Assinale a alternativa que contém a energia liberada em módulo, ou seja, não vai levar o sinal de negativo adiante, na combustão completa de 156 gramas de benzeno nas condições padrão. Entalpias de formação nas condições padrão. Então, benzeno 49 kJ por mol, CO2 menos 393,5 kJ por mol, água menos 285,8 kJ por mol. E ele me deu as massas atômicas. Detalhe, eu quero saber qual que foi a energia liberada na combustão completa de 156 gramas de benzeno nas condições padrão. Perceba que o exercício não te trouxe o valor de quem? Do ΔH. Então, você vai ter que buscar este valor. Você vai ter que fazer o cálculo para que depois nós possamos analisar o quê? Qual é o conteúdo energético liberado por 156 gramas de benzeno. E isso eu já estou avisando vocês porque se a gente analisar ó, C6H6, eu sei que o carbono vale 12 vezes 6, hidrogênio vale 1 vezes 6. Somando isso aqui, a gente vai ter 78 gramas por mol. Essa é a massa molar do benzeno. Se ele tivesse me dado o ΔH, seria simples. Bastaria você pegar esse ΔH e multiplicar por 2. Só que como ele não me deu o valor do ΔH, eu vou ter que calcular. E além disso, eu vou ter que escrever a equação. E é uma equação de combustão. Portanto, C6H6 vai reagir com O2, lembrando que nas reações de combustão, combustível mais comburente, quem é meu comburente? O2. Combustível
é aquela espécie que será consumida na reação juntamente com o O2, levando à formação de CO2 mais água. Escreveu a reação química, agora o que nós temos que fazer? Balancear. Quantos carbonos eu tenho? 6. Aqui eu só tenho 1. Manda 6, fecha 1. Quantos hidrogênios? Tenho 6. E aqui eu tenho 2. Então, vou jogar um 3 aqui na frente. Agora, com relação ao número de oxigênios. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 1, 3. Lá nos meus produtos, eu tenho 12 mais 3, 15 átomos de oxigênio. E aqui nos meus reagentes, eu só tenho 2. Então, eu coloco 15 sobre 2. Lembrando que eu posso deixar dessa forma, que não vai me fazer tanta diferença, visto que substância simples apresenta a entalpia de formação equivalente a zero, ok? Bom, qual é a entalpia de formação do benzeno? 49. Positivo. Importante deixar claro isso. Qual a entalpia de formação do CO2? 6 vezes menos 393,5. E da água, 3 vezes menos 285,8. Lembrando que eu tenho que multiplicar pelos coeficientes estequiométricos, porque os dados apresentados estão para 1 mol de cada uma dessas substâncias. Fechado? Bom, então vamos fazer aqui. Ao calcular o quantitativo da entalpia, somatória da entalpia dos reagentes, ela vai ser de mais 49. Somatório da entalpia dos meus produtos, nós teremos um valor que vai ser equivalente a 6 vezes menos 393,5 menos 2.361 mais 3 vezes 285,8 menos 857,4. Promovendo essa soma, ó, mais com menos vai dar menos. Então aqui vai continuar sendo negativo e o valor total é de menos 3.218,4. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso e jogar no ΔH. ΔH equivale à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Portanto, ΔH será igual a entalpia do produto 3.218,4. 3.218,4 negativo. Menos entalpia do reagente, 49. Logo, nós temos que ΔH vai ser de menos 3.218,4, menos com mais, menos, portanto, menos 49. O valor final aqui, pessoal, vai ser de menos 3.267,4 kJ por mol. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a cada 1 mol de benzeno, C6H6, que a gente já calculou previamente que tem 78 gramas, libera 3.267,4 kJ. Lembra que o exercício pediu em módulo? Então já deixei aqui em módulo, certo? Ó, está em módulo. Não estou levando o sinal de negativo, lembrando mais uma vez, o sinal de negativo é apenas uma condição. Se eu tiver 156 gramas, qual que vai ser o conteúdo energético? X. Pessoal, de 78 para 156, o que foi feito? Multiplicou por 2. Então, daqui para x, eu também vou multiplicar por 2. Logo, o valor de x ele vai ser equivalente a 6.534,8 kJ. Portanto, este será o quantitativo energético liberado por 156 gramas de benzeno quando o mesmo sofre combustão. 6.534,8. Logo, alternativa B, certo? Bom,
Espero que vocês tenham compreendido essa questão da entalpia de combustão. A gente calculou o ΔH e posteriormente fez uma aplicação, certo? Onde a gente pôde verificar em uma certa massa, nesse caso 156 gramas, qual seria o valor energético liberado. Próximo passo, poder calorífico. O poder calorífico, ele vai indicar para a gente qual é a quantidade de energia liberada na queima de grama quilojoule ou grama quilocal. Ou seja, ela me permite identificar qual é o conteúdo energético liberado por cada grama daquele combustível que está sendo consumido. Para que serve o poder calorífico? Para justamente comparar a energia liberada entre dois combustíveis, certo? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho uma tabela que está trazendo 3 combustíveis para a gente: gasolina, etanol e hidrogênio. Me deu a fórmula molecular e o valor da entalpia, a variação de entalpia. Porém, essa variação de entalpia está em mol, ok? E olha o pedido dele. Determine o poder calorífico de cada combustível em kJ por grama e mostre qual é o combustível que libera mais energia em uma mesma quantidade de massa consumida. Importante a gente colocar essa informação, né? Porque se a gente for observar, as massas dessas substâncias elas são diferentes, né? Aqui você sabe que carbono vale 12 e hidrogênio vale 1. Então nós temos 12 vezes 8 mais 1 vezes 18. Isso vai ser equivalente a 114 gramas por mol. Carbono vale 12 vezes 2, mais hidrogênio, tem 6 hidrogênios, certo? Mais 16 vezes 1, que é a massa do oxigênio, 46 gramas por mol. E aqui nós temos o hidrogênio, que você sabe que ele vale 1 vezes 2, portanto, 2 gramas por mol. Então, observe que a massa, ela é bem diferente nos 3 casos. E, consequentemente, a quantidade de energia liberada também vai ser diferente. Por quê? As massas são diferentes, certo? E para que a gente possa fazer um comparativo de quem libera mais energia, é necessário que a gente faça essa análise levando em consideração uma mesma massa. Portanto, primeiro passo aqui, ó, vamos analisar a gasolina. Eu sei que para cada 1 mol de C8H18, certo? Você tem 114 gramas, que é a massa da gasolina. E 114 gramas libera 5.400 kJ. De novo, eu vou trazer em módulo, viu, pessoal? Justamente para quê? Para facilitar a nossa interpretação, visto que o sinal de negativo é apenas uma condição para você saber que este processo está emitindo calor, liberando calor. Se eu tiver 1 grama, já que a gente quer calcular o poder calorífico, qual vai ser o conteúdo energético liberado? X. Então, X vai ser de 5.400 dividido por 114. 5.400 dividido por 114 vai ser equivalente a 47,3 kJ por grama. Analisando o segundo aqui, que a gente vai fazer, que é o do etanol. Para cada 1 mol de etanol, que pode ser descrito também como C2H6O, certo? Nós temos 46 gramas. Esses 46 gramas emitem 1.400 kJ. 1.400 kJ. De novo, estou escrevendo em módulo. Se eu tiver 1 grama, qual que vai ser o conteúdo energético liberado? Portanto, nós temos que Y é de 1.400 dividido por 46. Isso vai me dar um poder calorífico de 30,4 kJ por grama. Então, a gente já pode concluir que, para uma mesma massa, a gente já sabe que a gasolina tem um maior poder calorífico, certo? Porque aqui, ó, a gasolina liberou 47,3 e o etanol 30,4. Agora, analisando do gás hidrogênio, nós sabemos que para cada 1 mol de H2, você tem 2 gramas. E o poder calorífico é de menos 290 kJ por mol. Vou trabalhar em módulo aqui, ó, 290
kJ, certo? 290 kJ. Se eu tiver 1 grama, qual é o quantitativo de energia liberada? 290 dividido por 2. Estou multiplicando em cruz. Portanto, isso equivale a 145 kJ por grama. Uma das perguntas do exercício foi: qual o combustível que libera um maior conteúdo energético para uma mesma massa? Logo, a gente pode observar que o gás hidrogênio ele libera mais energia quando comparado ao etanol e à gasolina, levando em consideração uma mesma massa, certo? Portanto, vimos aí entalpia de combustão e também poder calorífico. E vamos lá para o próximo caso. Bom, espero que esteja sendo relevante para vocês, que vocês possam assimilar, certo? Bastante esse conteúdo que é bastante recorrente. Energia de ligação. Que seria? É uma outra forma da gente calcular o ΔH, certo? Energia de ligação, pessoal, é a energia necessária para romper 1 mol de ligações covalentes entre 2 átomos na fase gasosa, certo? Então, aqui eu tenho a estrutura do eteno. O que é energia de ligação? Ela nada mais é do que a energia necessária para eu promover isso aqui, a quebra das ligações, com o intuito de formar uma outra coisa. Nesse caso aqui eu deixei os átomos isolados, certo? Apenas para exemplificar. Um detalhe bem importante. Por que os reagentes e produtos devem estar no estado gasoso? Por que a gente não pode considerar o estado sólido e estado líquido nesses casos? Bem simples. Quando nós temos o estado sólido e o estado líquido, nós temos as forças intermoleculares atuando. E essas forças intermoleculares, elas vão influenciar no valor do meu ΔH, porque eu também preciso de uma energia para promover o rompimento delas, certo? Já o estado gasoso, as forças intermoleculares, elas são praticamente nulas. Então, por isso que, quando se trata de cálculo do ΔH através da energia de ligação, nós consideramos apenas o estado gasoso, pois as forças intermoleculares são nulas. Já no estado sólido e no estado líquido, seria necessário levar em consideração o valor dessas energias, certo? Que você sabe que tem dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, íon dipolo, fechado? E como que a gente vai promover esse cálculo? O cálculo do ΔH agora não vai ser uma variação, não é mais a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Agora a gente vai considerar o quê? A somatória da energia da ligação, certo? Então a gente vai pensar o seguinte: os meus reagentes, aqui está o reagente, para gerar o meu produto, ele vai sofrer uma quebra na ligação, uma ruptura. Os meus produtos, quando são formados, eles promovem o quê? Uma junção. Então, nós temos a formação de uma nova estrutura. É importante levar em consideração que toda quebra será um processo endotérmico. Portanto, o sinal será positivo. E toda formação será um processo exotérmico. Portanto, o sinal será negativo. De novo, toda quebra endo, sinal positivo, e toda formação exo, sinal negativo. Como que isso vai aparecer para você? Chegou na prova, viu que tem isso aqui, Não tem jeito. Você vai ter que fazer ΔH é igual a somatória da entalpia de quebra mais a somatória da entalpia de formação, levando em consideração que aqui é positivo e aqui é sempre negativo, certo? Então, vamos analisar o exercício. C2H4 mais Cl2, levando à formação de C2H4Cl2. Aí nós temos uma reação de adição, certo? Uma reação orgânica de adição, que a gente chama de halogenação. Reação de adição de halogenação
dos alcenos. Simples, eu quero saber qual é o ΔH. Pessoal, aqui não tem como eu fazer a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, visto que ele não me deu as entalpias de formação, e sim as energias de ligação. Qual é o conteúdo energético existente entre cada ligação e os seus respectivos átomos? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou escrever essa reação da seguinte forma. Então, você tem lá um C2H4 reagindo com Cl2, levando à formação de C2H4 Cl2. Certo? E agora eu quero saber qual é o valor do ΔH dessa reação. Meu objetivo é justamente calcular o ΔH, porém a partir das energias de ligação. O que eu vou chamar a atenção de vocês? Vamos fazer primeiro uma análise da somatória da entalpia da quebra dessas ligações, certo? Primeiro, quais são as ligações que estão sendo rompidas nesse processo? C dupla C virou C, ligação simples C. Então aqui quebrou. Então eu sei que eu tenho que levar em consideração o valor dessa ligação, certo? Deixa eu fazer assim para ficar mais bonitinho. Quanto que vale C dupla C? C dupla C vale 614,2. 614,2. Aqui o valor é positivo, porque a quebra é sempre um processo endotérmico. Pessoal, observa que CH não houve nenhuma quebra, porque continuou da mesma forma. Mas nós tivemos a quebra da ligação Cl-Cl. Cl-Cl. Quanto que vale a ligação cloro-cloro? Ligação cloro-cloro vale 242,6. Positivo também, porque é uma quebra. Mais 242,6. Vamos promover a somatória disso. 614,2 mais 242,6 vai dar mais 856,8. Perfeito. Agora a gente vai fazer a análise da formação. O que foi formado? Ó, somatória da entalpia de formação. Foi formada essa ligação, C, ligação simples, C, carbono-carbono com ligação simples. Quanto que vale carbono-carbono, ligação simples? 346,8. 346,8. Não se esqueça, negativo. Toda a formação é exotérmica. E depois nós temos ali a ligação carbono-cloro, certo? Só que quantas vezes a ligação carbono-cloro aparece? 2 vezes, então vou ter que multiplicar por 2. Quanto que vale a ligação carbono-cloro? Ela vale 227,2. Então, 2 vezes 327,2 menos 327,2. Você vai promover a somatória disso aqui. Isso vai dar menos 1001,2. Sabendo essas duas informações, o que eu faço agora? ΔH é igual à somatória da entalpia da quebra mais a somatória da entalpia de formação. Portanto, ΔH mais 856,8 mais da equação menos 1001,2. Logo, meu ΔH vai ser de mais 856,8 mais com menos dá menos 1001,2. Isso vai ser equivalente a menos 144,4 kJ por mol. Fechou? O que indica a alternativa correta como sendo a alternativa A. Então, pessoal, para calcular o ΔH eu te apresentei duas formas até agora. Através da entalpia de formação, quando você aplica ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E te apresentei agora a energia de ligação, onde nós sabemos que ΔH é igual à somatória da entalpia de quebra, que é sempre um valor positivo,
mais a somatória da entalpia de formação, que sempre será um valor negativo. Terceira forma de calcular o ΔH, lei de Hess, certo? A lei de Hess, pessoal, ela é um processo que dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que fazer algumas análises, mas é um processo simples, tá? E os vestibulares gostam bastante de lei de Hess. O que eu quero que você observe nessa imagem? Por que eu coloquei essa imagem de uma casinha a outra casinha? Ó, essa casa está situada a 500 metros de altitude. E essa casa está situada a 2.500 metros de altitude. Se você está aqui, se você está aqui e você percorre esse caminho, você saiu de 500 metros e chegou em 2.500 metros. Mas se você está aqui e você percorreu este caminho, um pouquinho mais longo, você também chegou a 2.500 metros de altitude. Independentemente do caminho que você percorreu, você chegou aonde? Ao mesmo valor. Por que eu estou te demonstrando isso? Que é justamente isso que a gente vai fazer. A lei de Hess, ela faz com que nós vamos percorrer um caminho um pouco mais longo, visto que nós vamos analisar reações que se processam a fim de chegar em uma última reação. Então serão reações que ocorrem por etapas, para no final culminar em uma equação final, certo? Bom, o que é necessário você lembrar? Sempre que eu for aplicar lei de Hess, eu estou trabalhando com reações sucessivas, que ocorrem em duas ou mais etapas. Se você, por algum acaso, na hora de tratar as informações, tiver que inverter uma reação química, inverteu a reação, troca o sinal, certo? Então, se a reação na forma que você estava olhando era endotérmica, mas você teve que inverter ela, ela vai virar isotérmica. Se você multiplicar uma equação, certo? Para acertar os coeficientes estequiométricos, por exemplo, você também vai multiplicar quem? O ΔH. Porque aquele ΔH que o exercício te apresentou, ele é referente à quantidade em mols que o exercício apresentou. Mas deixa de ficar falando, né? Deixa eu mostrar, que eu acho que fica muito mais prático isso. Então, como que você vai analisar esse exercício? Você pegou a tua prova, viu que tem 3 equações, 2 equações, 4 equações, 5 equações, com diferentes valores de ΔH, você já lembra lá que é a aplicação de lei de Hess. Então, ó, são dadas as equações termoquímicas a 25 graus Celsius e 1 atm. Olha o nosso estado padrão aqui. Então, ele me deu 3 equações distintas e ele fala o seguinte na letra A. Aplique a lei de Hess para a determinação do ΔH da reação de hidrogenação do acetileno, de acordo com a equação. O que você precisa entender? Isso aqui é a sua equação problema, certo? É o que eu chamo de equação problema. É a equação que a gente não pode perder de vista. Eu quero saber o ΔH dela, a partir dessas 3 equações, certo? Portanto, vamos vir aqui, ó, e vamos escrever a nossa equação problema. Equação problema. A nossa equação problema é justamente C2H2 mais 2H2, levando à formação de C2H6. Perfeito, eu quero saber qual é o ΔH desta equação. E para eu descobrir o ΔH dessa equação, é necessário que nós façamos uma análise das equações problemas que o exercício nos trouxe. Vou variar as cores aqui. A primeira equação, pessoal, olha lá o que foi dado. Você tem 2 vezes o C2H2 mais 5 mols de O2, que está produzindo 4 mols de CO2 mais 2 águas. E o ΔH de menos 2.602 kJ. O que essa equação de número 1 tem em comum com a nossa equação problema? O C2H2. Espero que vocês consigam enxergar isso. Ó. São as duas substâncias em comum na equação problema e na equação auxiliar. Essas 3 equações nós podemos chamar de equação auxiliar.
Por que equação auxiliar? A soma dessas três equações tem que resultar na minha equação problema, certo? Portanto, vamos lá. Tem uma coisa que está diferente. O quantitativo em mols, certo? Ó, o C2H2 na minha equação auxiliar está nos reagentes. E na minha equação problema também está nos reagentes. Só que o quantitativo em mols é diferente. Então você vai ter que pegar essa primeira equação e vai dividir ela por 2, a fim de acertar os coeficientes estequiométricos. Então nós vamos ficar com C2H2 mais 5 sobre 2 O2, que está produzindo 2CO2 mais H2O. Lembra que eu disse lá atrás, o que eu faço com a equação, eu faço com ΔH. Se eu dividir a equação por 2, eu também vou dividir o ΔH por 2, menos 1.301 kJ. Perfeito. Vamos para a segunda. A segunda equação. O que a segunda equação tem em comum com a minha equação problema? De cara a gente já consegue enxergar aqui, ó, C2H6. Só que tem um detalhe. C2H6 na minha equação auxiliar está no reagente, na minha equação problema está no produto. Na minha equação auxiliar, eu tenho 2 mols. Na equação produto, na equação problema, perdão, eu tenho 1 mol. Você vai ter que pegar essa equação, dividir por 2 e inverter. Isso mesmo. O que é reagente passa a ser produto. E o que é produto passa a ser reagente. Então a gente vai ficar com 2CO2 mais 3H2O, que está produzindo C2H6 mais 7 sobre 2 O2. E lembra que eu falei o seguinte, toda vez que eu inverto uma equação, eu inverto também o sinal. Era negativo, passa a ser positivo. Como eu dividi por 2, eu também vou ter que pegar o 3.123 e dividir por 2, que vai ser equivalente a 1.561,5. Perfeito. Vamos para a terceira equação. O que a terceira equação tem em comum com a nossa equação problema? H2. E aqui eu tenho H2. Ambos estão no reagente, só que na minha equação auxiliar eu só tenho 1 mol de H2. E na minha equação problema eu tenho 2 mols. Então eu vou ter que pegar esta equação e multiplicar por 2. Ao multiplicar a equação, multiplica também quem? O ΔH. Então eu tenho 2H2, que está reagindo com O2, porque meio vezes 2 dá 1, e que está produzindo 2 mols de H2O, certo? E o ΔH vai ser equivalente a quanto? Menos, começa no invertir, o sinal continua negativo. Só que eu vou ter que multiplicar 286 vezes 2, menos 572. Agora que vem o truque, certo? Qual que é o truque? A soma dessas equações deve ser equivalente à minha equação problema. Como que eu vou somar isso? Você vai somar. Coisas iguais em lados opostos, eu posso cancelar, certo? Então eu posso cancelar CO2 com CO2. Por quê? São duas substâncias iguais em mesmas quantidades em lados opostos. Quem mais que eu posso cancelar? Vamos analisar. Bom, água. Aqui eu tenho 3 águas. Aqui eu tenho uma, mais 2, 3. Opa, posso cancelar essas 3 águas com essas 3 águas. Sim, sim, jovem gafanhoto. O que você pode fazer? Você pode somar a quantidade de coisas, de substâncias que a gente tem do lado dos produtos ou do lado dos reagentes. Analisa o oxigênio. 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5. Então quer dizer que eu tenho 3,5 mols de O2. 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 mais 1, 3,5. Então eu também posso cancelar esses 3,5 mol de oxigênio com esses 3,5 mol de oxigênio. O que sobrou? Sobrou
C2H6 mais 2H2 nos reagentes. E lá nos produtos, C2H6. Uhul, conseguimos. O que a gente conseguiu? Fazer com que a soma das equações auxiliares fosse equivalente à minha equação problema, uma reação sucessiva. E agora, para a gente achar o valor do ΔH? Para achar o valor do ΔH, pessoal, basta você somar também o ΔH da primeira reação com o ΔH da segunda reação mais o ΔH da terceira reação. Portanto, o ΔH vai ser equivalente a menos 1.301 mais 1.561,5 mais menos 572. Fazendo este cálculo, a gente vai chegar em menos 311,5 kJ, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido captar as informações. Eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigado para você que me assistiu até o finalzinho dessa aula, certo? Espero que você esteja com a gente no próximo encontro, ok? E se você tiver dúvida, sugestão, elogio, crítica, deixa aqui nos comentários, ok? Um forte abraço e até breve.